Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Y, os melhores do ano são Rosalía, Marco Martins, Gonçalo M. Tavares e muitos outros. Este episódio do P24 faz parte da série especial de balanços de final de ano. Nas 2 próximas semanas vamos voltar aos temas que marcaram 2025, mas vamos também olhar para o que nos espera em 2026. Todos os anos a equipa do Suplemento Y do Público faz as suas escolhas nas várias áreas da cultura. Como ouvimos no início deste episódio, 2025 foi o ano de Lux, o último álbum da espanhola Rosalía. Como se lê no texto que justifica a escolha, este é um disco do domínio do sublime, um dos discos mais arrojados e inventivos da história da pop e da música do século XXI. É Rosalía a reinventar-se, aqui nas alturas, mostrando que a sua ambição artística corresponde na totalidade ao seu gênio. Convidei Pedro Rios, editor do Y, para nos ajudar a perceber quais são os discos do ano e não só. Mas vamos começar pela música. Pedro, obrigado por teres vindo ao P24. Fizeste parte do grupo de críticos musicais que votaram no Lux como disco do ano. Explica-nos lá porque este disco e ajuda-nos a perceber a bizarra influência de Simone Weil, a mística e filósofa francesa, neste disco de Rosalía. Sim, este disco é um exagero, digamos assim, da Rosalía, porque para além da Simone Weil há várias mulheres, algumas místicas, algumas santas, a Clarice Lispector e a Simone Weil, que é particularmente importante. E a Simone Weil encaixa perfeitamente no ambiente do disco, porque é ao mesmo tempo alguém que presta atenção ao corpo, um lado quase erótico, digamos assim, ao mesmo tempo que procura a elevação espiritual. E depois há conceitos como a atenção radical, coisas filosóficas que a Rosalía traz um bocadinho ao estilo dela, em que vai buscar sem grande problema em saltar de referência em referência, saltar de coisas profanas para matéria sagrada, e o álbum explora muito estes caminhos místicos e ao mesmo tempo carnais, e portanto a Simone Weil entra aí. O álbum pareceu-nos fantástico, ou seja, nada é consensual, mas foi um álbum que mereceu vários votos da equipa de críticos e posso dizer que venceu destacado. Foi fácil. Tu votaste nesse? Sim, eu votei nesse, sim. Isto é um disco luxuriante, não é? É mais luxuriante e mais barroco, gongórico que os anteriores, e desse ponto de vista também é muito mais ambicioso na forma como toca em várias referências musicais, é uma espécie de Björk do século XXI. Sim, ela canta em 14 línguas, é tudo barroco, é uma boa palavra, porque é tudo um certo exagero, mas eu acho que resulta de uma forma, podia ser um desastre, mas eu sou muito suspeito, porque eu gosto os 3 últimos álbuns são os 3 fantásticos, e este a Mariana escreveu qualquer coisa como sendo quase uma revolução, não sei o quê, e eu nunca tinha pensado assim, mas de facto é assim um dos grandes álbuns pop do século. O segundo álbum do ano é Getting Killed, dos Gees. Gosto particularmente dos temas Cobra e de Texas. Aqui numa gravação ao vivo, vocês dizem bem que Cameron Winter conjuga a emoção visceral de Van Morrison e a pregação profana de Nick Cave, que reconheceu ser um grande fã do Winter e da sua voz. O que achaste deste quarto disco da banda e o que é que ele tem assim de tão relevante? Este disco está a ser recebido como uma espécie da primeira grande banda indie rock da geração Z. Pronto, vale o que vale este tipo de statements, mas faz algum sentido. E se vires esses concertos, a própria banda, eles são novíssimos, devem estar na casa dos 20. O próprio aspecto da banda é mesmo uma banda de agora, porque aquilo não faz muito sentido, a maneira como se apresenta, ou seja, nos padrões dos anos 90 ou dos anos 2000, mas em 2025 aquilo faz todo sentido. E musicalmente eu gostei bastante do álbum e foi relativamente consensual. Nós já andávamos de olho no Cameron Winter, que é o vocalista, que já no ano passado fez um grande disco, mas este ano o efeito Gees foi muito mais profundo. Eles estão em todo lado e agora até a Debbie Harry foi passear no metro com ele. Portanto, o Cameron Winter tornou-se assim a coqueluche do indie rock e eu acho que o álbum está bastante à altura. Continuando no rock,
Fiquei surpreendido com a escolha de Never Enough, dos Turnstile, como terceiro disco deste pódio. O punk hardcore não morreu, afinal, o que é que este disco tem de original? Este disco é um bocadinho a sequência do anterior, que era o Glow On, penso que é de 2021, e esse Glow On foi assim, pronto, era uma banda que existia no círculo relativamente restrito do punk hardcore, mas no Glow On eles explodiram e chegaram a muitos outros sítios mais indie, digamos assim, com colaborações com Blood Orange, coisas desse género. Este álbum levaram isso ainda a um extremo maior, está lá o Blood Orange outra vez, por exemplo, a tocar violoncelo, tens flauta, não sei se sei pronunciar, o Shabaka Hutchings, e é um álbum que às vezes é punk hardcore, às vezes é punk hardcore com mais qualquer coisa e às vezes é só outra coisa, mas eu vi-os agora ao vivo aqui em Lisboa e é uma coisa impressionante, é mesmo, tal como aos Guiz, há qualquer coisa ali que é a banda de rock pesado, apesar daquilo não ser particularmente agressivo, é a banda de rock pesado provavelmente mais importante dos nossos dias. Isto, se calhar estes statements são assim um bocadinho perigosos, mas pelo menos no hardcore são a banda hardcore mais, provavelmente a banda hardcore mais popular da história. Até o Elton John gostou deste álbum. Para acabar esta parte, o último disco da Carminho, Vou Morrer de Amor ou Resistir, é o único registro português nesta listagem. Carminho, que cantou com Rosalia no seu disco, como estamos a ouvir, canta Anna Hartley e partilha um tema com Laurie Anderson. Este é uma Carminho de outra dimensão. Esse é mais o território do Gonçalo Frota, mas do que eu posso dizer e do que ele escreveu. De facto, é um álbum em que ela continua a mudar o fado, ou o que pode ser o fado, mas sem que isso seja uma ruptura, ou seja, de uma forma subtil, natural. Ela vai, por exemplo, buscar instrumentos do início do século XX, como o On de Martenot, que é um proto-sintetizador. Ela podia, se calhar, ir buscar um sintetizador ou um emulador qualquer, mas não seria a mesma coisa, tal como não seria... Ou seja, tal como... Eu acho que a Rosalia fez... O disco é muito mais... tem muito mais referências, mas também ela vai buscar referências diferentes, mulheres diferentes, desde referências do fado até a Laurie Anderson, que não é propriamente do fado, obviamente, e foi um ano gigante para ela, pelo álbum em si, pela participação no disco da Rosalia, com um tema que era um tema dela também, portanto, no fundo é quase uma extensão do álbum dela, portanto, é o tema que destoa mais no looks da Rosalia. In the classic photography tradition that I encountered when I was younger, there was, one way for an artist to do photography, which was to act as if he was a journalist, to go in the world and capture something and capture it perfectly and get it in one perfect image. But it seemed to me there was other possibilities in photography. Mudando de tema, Time Stands Still, de Jeff Wall, foi considerada a exposição do ano. O artista canadiano reuniu 63 trabalhos no MAT, em Lisboa, entre os quais alguns dos mais emblemáticos ao lado de outros mais recentes. Numa entrevista publicada no Y, em abril, o artista dizia que as obras de arte deixam-nos num estado de agradável incerteza. E Jorge Marmeleiro, autor da entrevista, escreveu então que o real é centro da fotografia, mas ao seu redor multiplicam-se as fantasias. O que é que achaste desta exposição? E já agora fala-nos das outras exposições escolhidas como as melhores do ano. Esta exposição eu fui vê-la e do que me recordo dela é uma exposição gigantesca com muitas fotografias deste fotógrafo fundamental das últimas décadas, e é talvez até às vezes tenha sentido que tinha um excesso de fotografias, mas enfim, isso é falar de barriga cheia. E há um efeito muito interessante nesta exposição em que o Jeff Wall compõe muitas fotografias deles, são encenadas, e há um lado de encenação, ou seja, de onde está a pessoa, onde está a outra pessoa, portanto, e nós criamos nós, espectador, criamos a história que une aquelas pessoas, deixa muito do nosso lado, sendo ao mesmo tempo uma fotografia que é clássica, num certo sentido, e que o José Marmeleiro é muito interessado pela ideia da beleza, ou seja, se a beleza foi destruída pela arte contemporânea ou não, se ainda faz sentido falar em beleza clássica, e ele diz que no caso do Jeff Wall faz, e que ele inspira-se muito, por exemplo, em pintores, ou seja, em referências fora da fotografia para pintores clássicos, digamos assim, para a sua arte. Depois o resto da lista
Tem, por exemplo, uma exposição da Miriam Kahn, uma artista suíça. Tem portugueses, o Rui Chaves, o Carlos Bunga, a Maria Capelo. E a primeira vez em Coimbra que a obra da Helena Almeida foi apresentada ao lado da obra do seu companheiro e fotógrafo, não é? O Artur Rosa. E temos a Zanel Mool e a Cíntia Marcel. É uma lista. Na dança, o Y destaca Fucking Future, de Marco da Silva Ferreira, que esteve no palco do Teatro Municipal Rivoli no Porto. Este espetáculo, diz o Y, a 10ª criação do autor aos 10 anos de carreira, é a síntese de uma ética e de uma prática que foram sendo exploradas, interrogadas e experimentadas ao longo de um percurso marcado pela procura e pela curiosidade. Que após uma nova investigação, tu afinal chegas à conclusão de que o caso não é tão grave nem tão inquietante como pensaste no primeiro momento. Isso é o que tu esperas. Mais do que uma simples luta entre bem e mal, esta é a história de um herói que sozinho se transforma em inimigo. Muito bem, mas nesse caso eu vou ter de escrever contra. Mantenho a minha posição. No teatro, o destaque vai para outro Marco Martins, esta feita, que levou o seu Um Inimigo do Povo à cena no Teatro Circo, em Braga. Nesta peça, Marco Martins leva até às últimas consequências a sua abordagem impiedosa sobre as mutações do trabalho no século XXI, mesmo quando nela se abrem brechas para a poesia e para a magia. ببین با من چیکار کردی چه صافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمش گوشم نخورده. No cinema, Foi Só um Acidente, Jafar Panahi foi o filme escolhido. Foi Só um Acidente venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes deste ano. E faz parte do habitual jogo do gato e do rato entre os cineastas iranianos e as autoridades que os querem impedir de realizar e que às vezes os condenam até à prisão. Quanto à literatura, se eu quisesse, enlouquecia. A biografia de Herbert Welder, da autoria de João Pedro Jorge, foi o livro de não-ficção do ano para o Y, e na poesia a escolha recaiu em Aquele Belo Rapaz, de Cavafis. Este livro é apresentado como um retrato completo deste poeta-historiador grego, porque inclui poemas que nunca tinham sido publicados em vida. Coisa de que eu, sinceramente, que mais me orgulho, isso tem a ver com o exterior, é... Passaram não sei quantos anos, desde os 18, e eu sinto, não consigo fazer as contas, mas são alguns... Mas sinto que não me vendi, isso é muito engraçado. Pedro Rios, para terminar e continuando na literatura, fala-nos da escolha principal da ficção. O fim dos Estados Unidos da América, de Gonçalo M. Tavares. Que epopeia é esta, afinal? Sim, ele chama-lhe epopeia, mas ao mesmo tempo chama-lhe uma sátira, uma distopia. É um livro com 900 páginas, escrito de uma forma... Às vezes, se folheares, pode parecer um livro de poesia, portanto, não são 900 páginas compactas. Portanto, há ali um lado de... Lá está, como uma epopeia clássica, de verso quase, mas não sendo propriamente poesia. E é um livro que, do que vou sabendo e do que folheei, bastante diferente do Gonçalo M. Tavares, e ele disse isso na entrevista ao Y, que há pouquíssimo tempo, e foi, tal como a Rosalía, foi bastante consensual na equipa de críticos como o melhor livro de ficção deste ano, e que confirma, se não que fosse preciso, definitivamente o Gonçalo M. Tavares como um dos grandes escritores da literatura portuguesa. Pedro Rios, obrigado por teres vindo ao P24 explicar estas escolhas do Y. Obrigado. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.